estamos aqui, hoje temos como tema santidade. E com certeza, né, você também já ouviu muitos significados sobre esta palavra, santidade. Pois bem, como muitos acham, a santidade não significa apenas em fazer a vontade de Deus. Significa, sim, querer a vontade de Deus. E você sabe por quê? Porque nem todos que escutamos a vontade de Deus obrigatoriamente estão unidos com Deus. Por exemplo, quando nós pecamos ou por causa de nossas fraquezas humanas falhamos com nós mesmos e com o nosso próximo, não significa literalmente que não estejamos contribuindo com a vontade de Deus, na sua forma mais ampla, porque não deixamos de fazer o bem. Não falo aqui de pecados graves, de propósito, como que com medo. Né? Às vezes a gente comete algum pecadinho propositalmente, né? Só para fazer o mal do outro, prejudicar o outro de alguma forma, mesmo que seja o mínimo possível, mas para prejudicar. Então, de que com medo para comer o próximo, né? Pecados de propósito que com medo para comer o próximo. Nada disso. Falo daquele que, por fraqueza humana e ego, cometemos. Muitas vezes, coisas um ego. Às vezes alguém me faz uma coisa, eu não quero falar com aquela pessoa, não porque eu não queira literalmente, mas por ego, por me sentir machucada e por eu achar que aquele outro que deve estar se humilhando aos meus pés. Então, assim, é questão de ego nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz o bem. Por exemplo, eu posso estar com raiva de uma pessoa, mas eu posso fazer bem a outra. Entendeu? Mas isso diminui que eu tenho pecado? Não, não diminui. Mas querendo o oposto. Né? Ou então eu faço bem com a pessoa porque eu tenho que fazer, ou porque todo mundo está vendo. Mas na verdade, dentro de mim, né, eu estou querendo que aquela pessoa ali mesmo pague, né? Pague por suas consequências, né? Bom dia, que Deus te abençoe. Então, nosso tema hoje é santidade. E com certeza você já ouviu muitos significados sobre a santidade. Pois bem, como muitos acham, a santidade não significa apenas em fazer a vontade de Deus. Significa sim querer a vontade de Deus. Fazer e querer. Né? E você sabe por quê? Porque nem todos que escutam a vontade de Deus Bom dia, que Deus te abençoe imensamente. Hoje nosso tema é santidade. E com certeza você já ouviu muitos significados sobre esta palavra, santidade. Pois bem, como muitos acham, a santidade não significa apenas em fazer a vontade de Deus, porque muita gente acha que é só fazer a vontade de Deus e ponto final. Cumpriu todas as leis e mandamentos. Né? Significa sim querer a vontade de Deus, que é bem diferente fazer e querer. Nós não podemos esquecer a diferença entre fazer e querer. E você sabe por quê? Porque nem todos que executamos a vontade de Deus obrigatoriamente estão unidos com Deus. Né? Porque o fazer leva-nos a executar a vontade de Deus. Porém, o querer nos une a Deus. É bem diferente. Por exemplo, quando nós pecamos ou por causa das nossas fraquezas humanas, falhamos com nós mesmos e com o nosso próximo, por exemplo, não significa literalmente que
que não estejamos contribuindo com a vontade de Deus na sua forma mais ampla, porque não deixamos de fazer o bem em algum momento. Não falo aqui de pecados graves, de propósito, que cometo para com o meu próximo, nada disso. Falo daquele que por fraqueza humana. Falo daquele que por fraqueza humana e ego cometemos. Mas ao mesmo tempo que a gente faz o bem, mas querendo o oposto. A gente faz o bem e ao mesmo tempo, lá no mais profundo, nós estamos desejando o contrário. E aí é onde está a diferença entre fazer e querer. Já o querer nos leva à união de vontades, de intimidade, eu e ele. União, santidade, é isto. União esta que, mesmo sendo alvo do pecado, não sou mais dominada por ele. E aqui está a diferença entre fazer e querer. O querer nos leva a dominar nossa vontade, sem opostos, unindo minha vontade e a vontade de Deus. Então é isso que eu desejo para cada um de nós, né? Esta santidade é uma santidade não de fazer, né? Mas uma santidade de querer, esta união com Deus. Que Deus te abençoe infinitamente.